Olá, essa é a nossa devocional de número 8. Estamos estudando o livro de Romanos. Hoje vamos ler Romanos 1, dos versos 28 até o verso 31. E diz assim a palavra de Deus: E por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheia de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a leitura de hoje. E assim, particularmente essa leitura, esse estudo foi bem impactante para mim, né? E porque ela revela muito sobre quem nós somos, né? Que às vezes a gente tem uma visão errada, né, de quem nós somos, e esse texto revela bem, né, a maldade do nosso coração. Então, esse é uma lista de Paulo, essa lista de Paulo tem 21 pecados, né? A primeira coisa é que essa lista ela não é exaustiva, né? Então, assim, em outras cartas, outros textos, existem outras listas que não contêm esses pecados, né? Não contém todos eles, contém outros, enfim, não são todos, né? E o que nós podemos dar início a esse entendimento desses textos é que a nossa sociedade hoje, ela não vai concordar como tudo isso que nós citamos aqui como coisas erradas, né? Ou coisas que sejam de responsabilidade de quem as pratica, né? Por muitas vezes a sociedade acaba dando a responsabilidade toda a políticas ruins, a pobreza, a falta de acesso, né, à educação, né, as condições de vida de um indivíduo, né? Mas Paulo estava mostrando aqui que essa situação, né, de prática, né, desses pecados é a situação do mundo pagão, né? É o resultado de Deus ter entregue a eles ao seu modo de pensar, né? Então, nós podemos ver que é uma situação muito grave. Paulo está mostrando isso à igreja de Roma, né? Para apresentar a necessidade de ir pregar o evangelho, né, a nações, né, a lugares onde o evangelho não chegou, né? Mas vamos refletir aqui nos versos. O 28, por exemplo, ele está falando assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Lembra que a gente vem falando sobre isso? Do homem rejeitando a Deus, do homem aqui dizendo desprezando o conhecimento de Deus. Lembra que a gente tem estudado que Deus ele se fez conhecido através da consciência, através da natureza, né? Como uma revelação geral a todos, e por isso não há nenhum homem que seja que tenha argumento para dizer que não conheceu a Deus, mesmo as civilizações mais remotas, mais distantes, né? Porque Deus esperava, dentre essa revelação, que o homem respondesse de uma maneira diferente, mas justamente mostra que o homem não é capaz de se salvar, né? Salvar a si mesmo. Então, aqui no verso 28, mostra primeiro o posicionamento do homem de desprezar o conhecimento de Deus, né? E como resposta, lembra também que nos últimos estudos a gente tem visto, né, isso, o homem com posicionamento de idolatria e Deus o entregando a idolatria, que o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. É interessante que no original, né, tá dizendo assim, que é um jogo de palavras, que pelo homem ter reprovado a Deus, né,
Que isso quer dizer, eu não quero esse Deus, não é o Deus que eu quero, isso, sabe, não tô afim, esse Deus que fica querendo limitar os meus desejos, falando que que eu quero é errado, não quero. Então, por ele ter reprovado, né, o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovável, né? E a resposta de Deus seria assim: é assim que você quer viver? Esse é seu modo de pensar? Então eu vou te entregar essa forma de pensar, né? E aí, como consequência, a prática do homem, né? Ao ser entregue de maneira punitiva por Deus para praticarem coisas inconvenientes, né? E aí, essas coisas inconvenientes, essas coisas reprováveis, essas coisas inadequadas, Paulo explode isso nessa lista de 21 pecados, né? Então, nós temos que entender que a humanidade, né, sem Deus, é uma humanidade que rejeitou a Deus, que reprovou a Deus, e portanto Deus os entregou a sua forma de pensar, né? E aí, irmãos, o que a gente percebe também? Quando nós falamos que Deus entrega, né, a disposição mental reprovável, isso é muito profundo, né? O que seria uma pessoa que foi entregue a uma condição, né, mental assim, reprovável, né? O que ele quer dizer com isso? Uma disposição mental reprovável. Ele quer dizer o seguinte: é aquela pessoa que já perdeu a capacidade de discernir o bem e o mal, o certo e o errado, né? Aquela pessoa que ela já não consegue sentir o impacto das coisas, né? Eu vou dar um exemplo assim. Às vezes a gente vê alguns vídeos, recebe alguns vídeos, por exemplo, o ladrão foi lá, roubou, e aí a população pegou o ladrão e o linchou. Aí, assim, como reflexo desse coração perverso da gente, a gente fala bem feito. Bem feito, porque é vagabundo, é bandido, né? Tem que apanhar mesmo e tal. Mas na ótica cristã, até mesmo numa ótica civil mais bem avaliada, né? O que a gente vê esse tipo de sentimento que desperta em nós? A perversidade do nosso coração, porque todo aquele que infringe lei, ele precisa ser julgado, né? No caso do exemplo que eu dei, por leis, né, civis que possam avaliar o seu ato e empregar a ele a devida punição, né? Preservando os direitos, né, daquela pessoa, porque a injustiça não nos dá direito à injustiça. E ali a população pode se juntar no momento de ira e revolta e aplicar a justiça com as suas próprias mãos. E o cristianismo, ele não nos incentiva esse tipo de coisa, né? Mas a gente vê que isso é despertado, até mesmo no crente, muitas vezes é despertado. E ali a gente às vezes esquece que aquele ladrão, que aquela pessoa que fez aquele ato ruim, né, abominável algumas vezes mesmo, é uma pessoa que não conhece a Cristo, que é escrava do pecado e que ela só sabe fazer o mal, né? E a gente às vezes olha nós comparado com elas e se sentem superior porque nós somos bonzinhos. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte: que essas pessoas, como nós outrora, perderam a capacidade de discernir bem e mal, né? Elas são sim responsáveis pelos seus atos, né? Mas entendendo que há algo muito maior por trás daquilo. Por isso a importância, né, do evangelho para levar transformação. Mas, irmãos, a verdade é que não tem ninguém bonzinho, né? Deus, muitas vezes, até em meio a quem não é cristão, são pessoas de boa índole, têm uma vida reta, uma vida justa. E aí a gente fala, pois não tá na igreja, não acredita em Deus,
mas é justo, é bom com a esposa, não trai, paga seus impostos, tem uma vida íntegra, é generoso com os necessitados. Por que que você vai para o céu e ela não? Né? E na verdade é a falta de compreensão que a nossa salvação não é pelas nossas obras, não. E se a gente não comete essas maldades, né, essa lista de maldade aqui no seu potencial máximo, a verdade é porque Deus, né, por habitar em nós, traz em nós uma transformação, mas não é mérito nosso, né? Então, essas pessoas, elas perderam a capacidade, né, de ter algum tipo de sentimento moral, né, diante da sociedade. E aí, irmãos, assim, isso se abrange, né, de uma maneira geral, a essa incapacidade de perceber. É tipo uma sociopatia, né, moral, que aquela pessoa não sente nada. Para ela é ok, roubar a empresa é ok, trair a mulher é ok, né, o marido. E aí ele começa um processo de justificação, sabe? Não, é porque eu tô cansado, não quero acabar com o meu casamento, mas, né, eu tô cansado, tô enjoado, não tô ferindo ninguém, enfim, uma série de desculpas para cometer esses atos, né? Porque ali ela já não sente nada, ela não sente que é errado, ela não sente que isso seja algo correto, né? Então, mais ou menos nessa linha. E também, sobre ainda o verso 28, a gente tem que perguntar qual seria a causa, né, desta mentalidade reprovável que o texto fala. O texto também responde que é o fato do homem ter desprezado, né, o conhecimento de Deus. Tudo vem aí, quando Deus é rejeitado, né? Lá no verso 20, a gente aprendeu que existe um Deus e esse Deus está irado com a humanidade, né? E aí, por que é importante lembrar disso? Porque a gente fica, às vezes, na mente com a parte da verdade de que Deus é amor. Ah, não, mas Deus é amor, não. Não, essas coisas não acontecem, isso não procede, porque isso não é Deus. E na verdade a Bíblia disse que Deus está irado com a humanidade, com o pecado. Então, assim, isso não torna Deus mal. Isso torna Deus, né? Na verdade, isso é reflexo da sua santidade e da sua justiça, né? Quem é que fica, ou não deveria ficar, indiferente ao ver injustiça, né? Ao ver impunidade, ao ver esses atos maus? Deus é santo, então ele se ira sim, né, com relação a isso. E o homem não quer saber desse Deus. Para mim tanto faz se ele tá irado, para mim tanto faz como ele responde, né, a minha vida imprópria, a minha vida cheia de pecados aí. Então, eu rejeito, eu não quero para mim, né? E esse desprezo, ele é universal, né, do conhecimento de Deus. E assim, Paulo, ele não está condenando uma condição mental intelectual, tá? Não é isso, não é esse tipo. É uma condição mental que está afetada moralmente, né? Então, a pessoa perde, como ela não reconhece Deus, ela não tem referência, ela perde a referência, né? E como um satélite que traz referências para um GPS, se você tem ali vários caminhos, né, à sua frente, e não conhece, né, esses caminhos, você perde esse referencial, você passa a não saber para onde ir. Então, quando o homem rejeita Deus, ele perde a referência. Sendo assim, ele se torna alguém perdido, né? Sem rumo. A segunda razão que Paulo também nos dá nesse texto, né? Que o primeiro é a questão da desprezar o conhecimento de Deus, e o segundo é que Deus entregou essas pessoas à disposição mental reprovável. Então é a resposta de Deus, né, a essa conduta, a esse posicionamento de rejeição, e aí a pessoa está entregue à própria mente, né?
Aí o que a gente pode ver, que a gente citou também, mais ou menos nos últimos estudos, no verso 24 de Romanos 1, Deus entregou o homem à imundície. No 26, Deus entregou o homem às paixões infames. E agora no 28, Deus entrega o homem à mente reprovável. Então, assim, essa resistência, esse coração duro do homem de não reconhecer a Deus, gera uma resposta, né? Deus entrega a ele aquilo que ele quer viver, né? E às vezes a gente fica, né, sem entender como é que pode, né? Deus não vai fazer nada, Deus está fazendo. A condenação para o pecado é mais pecado. O pecado é tão ruim que ele em si é uma condenação. Você fala, não, mas continua lá fazendo as coisas erradas, fazendo cada vez mais. Pois é, isso é condenação, né? É a pessoa mergulhar nessa vida de pecado. E a gente pensa assim, né? Quão maravilhoso é a capacidade de nós pensarmos, de nós raciocinarmos, as nossas lembranças. A lembrança é algo tão valioso, né? De ter a percepção das coisas ao nosso redor, né? Isso é um bem, isso é uma dádiva de Deus, né? Essa capacidade da nossa mente. E nós conhecemos algumas doenças que ela interfere nessa capacidade, né? A pessoa começa a não saber quem as pessoas perto dela, ela começa a não se lembrar do seu passado, a não entender seu presente, a esquecer quem é ela, quem é a história dela, qual é a história dela, né? E essas doenças, né, que atacam essa capacidade mental, né? Elas acabam por tirar um pouco da identidade daquela pessoa, né? E nós estamos falando, tipo, pega todas essas doenças e imagina elas no mundo espiritual. É a capacidade de perceber, de sentir, de reagir, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Que vai interferindo no discernimento, né, moral daquela pessoa. E tudo começa na mente, né? E o passo seguinte é ir para a prática, né? Lembrando que que Jesus até esclareceu que o pecado, por exemplo, que o fariseu ele entendia como adultério era deitar com uma mulher, né? Mas Jesus diz, só de você cobiçar você já pecou. Então, o pecado em si, ele começa na mente, depois ele conduz para a prática, né? E se você não se arrepender em meio a esse processo. Então, isso é muito perigoso, né? Então, quando Cristo morreu na cruz, ele veio para regenerar, irmãos, essa questão moral, né, da nossa mente também, né? Ele vem para quebrar essa escravidão, né, de viver uma vida disposta, né, a ficar nessa condição mental reprovável, né? Então, ele vem tratar nossa mente, né? E quando o verso 29 fala desses pecados, é muito interessante porque nós vemos a quebra dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são quebrados com esse pecado, né? Então, vamos só recapitular aqui os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim, não usarás o nome de Deus em vão, não farás imagem de escultura, lembra do dia do descanso. Esses 4 primeiros aqui tá falando acerca de Deus. E aqui nós vemos vários pecados que fere diretamente, né, esses 4 mandamentos, né, que fala de ser aborrecido de Deus, de insolentes, soberbos, presunçosos, né, inventores de maldade. Aí a gente continua os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Aí tá aqui desobediente aos pais, né, quebra desse mandamento. Não matarás. E aqui tá falando homicídio, né? Outros também podem se enquadrar dessa lista. Não adulterarás, né?
não furtarás, não cobiçarás e não levantar falso testemunho. E aí a gente vê isso, né? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, presunçosos, invejosos, né? Homicídio, contenda, dolo, né? E malignidade, então que também entra na questão do não furtarás, difamadores, não levantar falso testemunho, enfim, nós vemos aqui todos os 10 mandamentos sendo quebrados nessa lista de pecado, né? Não sei se foi a intenção de Paulo, mas a verdade é que todos os 10 mandamentos são quebrados, né? Então, o coração do homem é cheio dessas coisas, ele é perverso. Por quê? Porque um coração que rejeitou a Deus, não tem Deus nele. E se Deus não está preenchendo o coração do homem, esse coração vai ser preenchido por outra coisa. E esses pecados refletem bem um coração cheio, né, de outras coisas que não seja Deus, né? E aí você pode falar assim, mas Balina, eu conheço pessoas que não são cristãs, não reconhecem a Deus e são pessoas boas, não fazem essas coisas todas aí. Bom, isso é verdade, mas o que acontece? Como eu disse anteriormente, às vezes Deus agiu com misericórdia, aquela pessoa nasceu numa boa família, que ensinou valores para ele, aquela pessoa teme as consequências com a polícia, com a lei ou com multas, né? As consequências, né, criminais de maneira geral, as consequências financeiras, as consequências físicas, etc. Então Deus coloca isso na sociedade para trazer certa ordem e o temor dessas coisas impede aquela pessoa de fazer. Ou pela misericórdia de Deus ela aprendeu bons valores. Como eu disse, não é a nossa prática de vida correta não nos salva. Ela deve ser um reflexo da nossa salvação quando reconhece Cristo. O reconhecimento de Cristo como Senhor é o que nos salva, né? Só para deixar isso claro, né? Então, nós vemos que a origem da desobediência, por exemplo, de uma criança é a rejeição de Deus no seu coração. Eu tenho uma filhinha, né, de 2 aninhos e a gente já consegue ver, né, evidências dessa natureza pecaminosa que todos nós nascemos, né? E, infelizmente, essa sociedade permissiva faz com que as crianças não sejam corrigidas, né, dessa conduta errada, mas, pelo contrário, por muitas vezes incentivada, né? Então, há muitas coisas que precisam ser mudadas nas nossas vidas, né? Lembrar que existe um Deus irado com o pecado, né? E que nós não somos capazes de reverter isso sozinho. E como é que se reverte um coração inclinado para o mal, né? Como que a gente faz isso, né? Na verdade, a resposta de Paulo, ele vai estar lá no verso 16, quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Quando ele diz que ele não se vergonha do evangelho. O poder para transformar um coração perverso como esse é o poder do evangelho, né? E aí a nossa reflexão, como é que você está vivendo? Né? Olha cada um desses pecados. Como é que você está vivendo? Você sofreu uma mudança na sua conduta? Ou quando isso acontece acidentalmente, você se arrepende? Você vê o mal que você fez contra Deus e contra o outro, né? Às vezes você acha assim, não tem nada a ver comigo, eu não faço essas coisas, eu não preciso desse tipo de palavra. Isso pode ser um indício de que você está vivendo esses pecados de alguma maneira, sim, porque, irmãos, nenhum de nós escapamos dessa lista de pecados. De uma maneira ou de outra, a gente acaba inferindo porque a gente ainda é pecador e ainda é influenciado pelo pecado. Não somos escravos. Mas, na verdade, se a gente se enxerga tão bom assim, a gente não entendeu. A gente não entendeu, né, que o nosso coração ele é perverso e se há alguma bondade na gente, deve haver, né, pelo fato de Cristo habitar em nós. Irmãos, com certeza a gente não entendeu ainda a nossa condição miserável de pecador. Mas há uma esperança de transformação. O evangelho é a nossa esperança, né, de viver uma vida diferente, de viver uma vida regenerada, transformada, né? Então, assim, que isso possa nos levar a uma reflexão, né, sobre a nossa condição e arrependimento, né, pela nossa vida
diante de Deus, né, em cada erro que a gente comete. E esses erros, eles sim devem ser cada vez menores, mais acidentais, porque estamos sendo regenerados, né? Mas pela graça de Deus e não por nossos méritos, né? Então é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida e espero que essa devocional tenha sido esclarecedora, né? E a gente se encontra na nossa próxima devocional. Um abraço.